é graduado pela MScan em 2012, cirurgião geral pela Santa Casa de Misericórdia de Vitória, cirurgião vascular pelo Hospital Evangélico de Vila Velha, preceptor da residência de cirurgia geral da Santa Casa de Vitória, docente em semiologia na Faculdade de Medicina Multivix e cofundador do PS Zerado. Voltamos. Beleza. O que a gente estava falando mesmo, Lari? Tava falando. Tava respondendo uma pergunta sobre qual é qual o melhor período da faculdade para você começar a acompanhar os plantões. Muito bem. E aí, resumindo, né? Se você tem um mínimo de conhecimento para coletar uma história, para examinar um paciente, eu acho que já vale a pena. Se você tiver interesse na prática ali, a partir do segundo ano, terceiro ano, já vale a pena, porque não que você vai conseguir absorver 100% daquilo, mas você vai já começar a vivenciar algo que a gente demora 4, 5 anos para começar a experimentar dentro da graduação. E essa é uma das razões que eu entendo que a gente se afasta tanto da prática. A gente não vivencia as coisas que a gente estuda. Fica muito vago pra gente. É igual alguém mandou numa caixinha de pergunta lá pra gente recentemente. O que eu faço para aprender a farmacologia? Não tem como aprender farmacologia. Não tem como. Você estuda farmacologia no quarto período, não sei, na minha época era no quarto período. Aí você passa 3 anos sem ver nada de farmacologia. Aí você cai no internato e você não sabe mais nada. Você não lembra nada. Porque você decorou um monte de coisa para fazer uma prova, fez a prova, passou na prova. E aí? O que serve para mim? Você fez uma prova lá. Para que eu preciso saber em relação a como que funciona a medicação, a farmacocinética, reações adversas? Tem lá 60 reações adversas da medicação. Qual que é importante? Se eu não souber que dipirona dá hipotensão, porque eu fui lá no plantão, prescrevi dipirona e vi o meu paciente fazer hipotensão, eu nunca vou saber qual é o efeito adverso que eu preciso valorizar. Se eu não souber, se eu não prescrever amoxicilina e meu paciente voltar no outro dia e falar, me deu diarreia, me deu rash, eu nunca vou saber que dos 100 efeitos adversos da amoxicilina, o que realmente é importante é diarreia e rash, que dá. Se eu não souber que tramadol dá náusea em todo mundo, eu nunca vou saber qual é o efeito adverso que eu preciso valorizar, porque na bula não tem isso. Você estuda farmacologia? Não tem. Você fica só imaginando o que pode acontecer, Paulinha. Você fica derivando, você fica à deriva dentro da farmacologia sem saber o que realmente importa. Você não consegue decorar dose de nada, porque você só aprende a dose quando você prescreve o remédio. Você sai para o mercado de trabalho, você só sabe prescrever dipirona mal, porque você já tomou dipirona, por isso que você sabe. O resto não faz sentido a gente estudar sem aplicar. Se você estudar farmacologia hoje, certamente, daqui 6 meses, você não vai lembrar nada. Nada. Estava conversando com a Ida exatamente sobre isso. Ela estava me perguntando, pô, eu estudei farmacologia, eu tô com medo, eu acho que eu vou esquecer tudo. Eu falei, vai esquecer tudo. Mas depois do internato, se você participar e tal, ou quando você formar e começar a dar plantão, aí você vai fixar. Você vai fixar de verdade, porque você vai botar lá, prescrever para o paciente, vai carimbar e tudo mais. Aí você vai fazer isso 1, 2, 3, 10 vezes no mesmo plantão, e aí você não vai esquecer mais. Quando você vê a dose, quando você vê a medicação sendo feita, quando você vê como você vai aprender diluição, se você não dilui uma droga, se você só ouve falar, se você só lê na bula aquelas tabelas, aqueles textinhos que você vê às vezes no Instagram, os prints, não sei o quê. Como você vai saber? Você nunca diluiu. Você não sabe nem como dilui. Não sei se você parou para pensar isso, Lari. A gente não sabe nem como que dilui uma droga. Se você não for lá e ver a enfermeira fazer, se eu te der na sua mão aqui um soro e a medicação, você não consegue fazer. Você não sabe como é que faz. Você não sabe abrir uma ampola. Você não sabe qual é a seringa, qual que é a agulha que você usa. Você não sabe. São coisas verdade. simples, bobas, que você fala assim, até parece.
Não sabe fazer. Porque você nunca fez. Você tem medo de qualquer coisa, de qualquer bobagem desse sentido. A Irenice está sofrendo aqui com diluição. É verdade. Mas se você não estudar de uma maneira prática, se eu não chegar e te dar um exemplo aqui de como que é feito e tal, te mostrar a dose, te mostrar lá o soro e tudo mais, e você vê aquilo ali acontecer e depois você chegar no seu plantão e não fizer, você não vai aprender a fazer. Não vai, não adianta você decorar. Não adianta. Não adianta. Você olhar um soro, se você só lê, você não sabe nem identificar que soro que é. Então você precisa botar a mão na massa. Uma coisa que eu fazia, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Uma breve história aqui para você, ô Isis, que você gosta de história. Quando eu estava no internato de cirurgia geral, quando eu estava no internato de cirurgia, na época que eu estava na faculdade ainda, a nossa rotina na cirurgia, a gente passava a visita de manhã e só tinha um dia na semana que a gente ficava, tinha umas escalas, assim, essas escalas de internato, você vai para o centro cirúrgico 2 vezes por mês, né? Você praticamente não vai para o internato. E se você não gostar, e você não quiser ir para o centro cirúrgico aprender, você pode sair daquele internato sem nunca ter visto uma laparotomia, nunca ter visto uma incisão, sem nunca ter feito, naturalmente você consegue essa façanha. E uma coisa que eu fazia, além de ficar o resto do dia, da manhã, assim, do centro cirúrgico, entrava nas cirurgias e tal, por interesse próprio mesmo, eu ficava na enfermaria e ia com as técnicas de enfermagem. Preste atenção, Kellen, Carol, Afonso. Eu ficava junto com as técnicas de enfermagem e ia de paciente em paciente ver como que era feita as medicações. Ficava vendo lá. Ela ia lá, pegava a ampola, aspirava, diluía a dipirona e botava com água destilada. Algumas medicações ela jogava dentro do soro e deixava correr no paciente. Outras medicações fazia direto na veia. Aí o paciente reclamava. Ela falava, não, é porque esse anti-inflamatório aqui, sempre o paciente reclama. A técnica, olha só, que loucura. A técnica de enfermagem, ela não sabe nada de medicina. Ela não tem conhecimento técnico nenhum. Mas ela sabe muito mais do que um estudante de medicina que não vivencia a prática em relação à diluição, em relação a coisas da prática. Ela sabe qual medicação. Se você for dar um plantão, meu amigo, minha amiga, se você for começar a sua vida de plantonista no interior, sozinho, o técnico de enfermagem, ele sabe tratar quase todas as doenças que vão chegar lá no seu plantão. É impressionante, ele sabe. Ah, doutor, isso aí é só fazer dipirona. Não, isso aí é Voltaren, pode dar alta, não tem nada não. É claro que ele não tem feeling, conhecimento técnico suficiente para ter um julgamento desse tipo. Mas ele tem tanta vivência, ele já viu aquilo tantas vezes, que ele dá palpite, ele sabe, não, isso aqui não, esse paciente aí precisa de amoxicilina, não sei o quê. Então, não é você unir a teoria com a prática. Você pegar uma carga teórica que você tem que já é alta e transformar isso em aprendizado, em conhecimento prático. Não é você nem ser o técnico que só tem a prática, a orelhada, né, o aprendizado de orelhada, e nem ser 100% teoria. Porque aí você vai ser apenas um livro ambulante, você não vai ser um médico de verdade. Se você não executar o conhecimento que se você não aplicar o conhecimento que você adquire com a teoria, naturalmente você só vai ser uma máquina de fazer provas e não uma máquina de salvar vidas. Para você se tornar uma máquina de salvar vidas, você precisa executar o conhecimento teórico que você tem. Senão, você vai ser uma máquina de fazer provas. Se for só isso que você quer, você estará preparado. Se você quiser ser médico, ser uma máquina de salvar vidas, você precisa ir muito além. Muito além, muito além. E para isso, a prática vai ser sua melhor amiga. Ana Peroli, parceira nossa no PS Cerrado, Tamarinha da Bahia, sempre no comando aí, beleza? Isa, galera presente aí sempre acompanhando a gente aqui, Lari. Vou projetar uma pergunta. Que conselho para quem está entrando na faculdade agora? Esse conselho até já deu, né? Anteriormente. Conselho você pode dar para quem está entrando na faculdade, cara. Aproveita muito sua faculdade. Faculdade, se você ficar bitolado aí nos primeiros períodos especialmente, você vai entrar numa neura muito grande, porque quem tem pouco conhecimento e não tem noção do que está acontecendo no mundo, né? Se você é alienado, se você não tem acesso à informação, você acha que está tudo bem. Só que se você busca o conhecimento de uma maneira desenfreada,
no sentido de, desde o primeiro período, você achar que medicina é algo sagrado, que você não pode fazer nada, tem que ser estudo, 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 você não vai sobreviver à medicina. Então você precisa buscar um equilíbrio aí em relação à sua vida pessoal, aos prazeres que você busca ter, né? Seja com a sua família, seja com a sua namorada, com o seu namorado, seja com seus amigos. Se você gosta de ir para festa, ver filme, livro, praia, eu não sei, mas você precisa buscar isso durante a sua graduação, em alguns momentos mais, em outros momentos menos, porque tem período que é mais difícil, tem momento que você está se preparando para algo maior, isso é natural. Mas eu recomendo fortemente que nos primeiros períodos você aproveite muito a sua faculdade, porque pela experiência que eu tenho, as pessoas que se dedicaram demais, de maneira doentia aí à faculdade, são pessoas que carregam um arrependimento muito grande em pós-graduação. Já conversei com várias pessoas da minha época que falam, nossa, não aproveitei nada da faculdade, fiquei só estudando, ou tem gente que às vezes namora a faculdade toda. Galera, não tô para você terminar, para você ficar solteiro, não é isso não. Mas tem gente que viveu, por exemplo, um relacionamento que não era legal e foi barrigando a faculdade toda, e aí, quando chegou no final da faculdade, terminou por alguma razão e fica, porra, não aproveitei nada, não fui para nenhuma festa, não fui para nenhum orém, não fui pra... E aí, meu amigo, minha amiga, não tem volta mais. O tempo não volta. O tempo é uma commodity muito valiosa. Não volta, não volta mais. Então valorize o tempo. Tamarinha, valorize o tempo. Isso não quer dizer que a sua vida tenha que se basear apenas em micaretas e festas. Mas quer dizer que você deve buscar um equilíbrio, especialmente nos primeiros períodos. É a época que você está conhecendo um monte de gente, um monte de pessoas novas, talvez os mesmos objetivos que você está entrando em atléticas, né, fazendo parte de ligas, buscando participar de eventos, adquirir novas habilidades, ou mantendo bons e velhos hábitos, como, por exemplo, um hábito que eu perdi muito ao longo da graduação foi tocar violão. Eu tocava violão muito antes de entrar na faculdade, e depois eu acabei deixando de lado, né, especialmente nos últimos. E aí é algo que me dá muito prazer, e aí acabei deixando de lado. Enfim, eu não soube, nesse quesito, eu não soube administrar as minhas prioridades com sabedoria na época. Eu não falo isso, galera, Hilari, eu não falo isso em tom de arrogância, de dizer que eu fiz tudo certo e que você deve ser como eu. Nada disso, eu fiz muita coisa errada. Muita coisa errada. Eu deixei... Muita coisa que eu falo para você hoje são coisas que eu acho que eu deveria ter feito e não fiz. E que a experiência, apesar da pouca experiência, são 8 anos de formado só, mas já deu para viver bastante coisa. E não é dizendo que eu fiz tudo perfeito. Não, na verdade pensando aqui, pô, se eu tivesse feito isso, né? Por exemplo, vou aproveitar o gancho aqui, Lari, se você me permitir. Se eu tivesse me dedicado mais a algumas matérias do ciclo básico, então se você está no começo da faculdade ainda é tempo. Né? Por exemplo, semiologia. Eu sou professor de semiologia hoje, numa faculdade aqui em Vitória. Né? E eu tive que aprender semiologia depois que eu formei. Porque eu estudei pouco. Eu não estudei o suficiente. Estudei de uma maneira equivocada. Eu estudei para fazer prova. Eu não estudei semiologia de verdade. Eu não aprendi a coletar uma história bem. Eu aprendi a coletar uma história bem depois que eu formei. Aí eu aprendi a coletar uma história na marra. Dando plantão. Era plantão todo dia. Todo dia. 120 horas por semana. Não dormi em casa. E era assim. Aí eu aprendi assim, né? Aprendi no sacrifício. Então, se você está no começo da graduação, se você está no internato muitas vezes, valorize essas matérias do ciclo básico, que são um grande diferencial. Eu acredito, Lari, e não é puxando sardinha para a matéria que eu dou, não, mas semiologia, eu entendo que é a matéria mais importante do ciclo básico para o médico, de um modo geral, que é você aprender criar um raciocínio clínico, aprender a construir uma anamnese e uma história adequadamente, e você aprender a examinar um paciente adequadamente. Esses fundamentos são um diferencial absurdo. E tudo que a gente fala, que a gente já passou, coisas que a gente fez ou que a gente deixou de fazer, é o que a gente traz
para vocês aqui, o que a gente compartilha com vocês aqui, tanto dentro do treinamento que a gente criou, que foi baseado nesses preceitos, quanto no Instagram, que é aberto para todo mundo, que é gratuito e tal, dentro no YouTube, as coisas que a gente fala, pô, o Telegram, velho. Se você está acompanhando a gente aí e você não participa do Telegram, não tem como. O que a gente fala ali naquele Telegram, como diria meu brother Eduardo, é ouro puro, é ouro puro. São coisas, assim, essenciais para quem quer viver a prática, assim. São coisas de plantão que passa despercebido ao longo da graduação. E assim, a gente fala, a gente produz aquele conteúdo ali gratuitamente, sacou? E a gente gosta disso. E a gente está compartilhando algo, muitas coisas que a gente aprendeu na prática, muitas coisas que a gente não fez durante a graduação e algumas que a gente fez que a gente viu que deu certo também. Então, é basicamente isso, Lari. Perguntaram também conselhos para quem já está saindo da faculdade. Para quem está saindo da faculdade, aí depende como a gente falou, depende muito do que você está buscando. Você está buscando, você quer virar médico, que você quer dar plantão, você quer ir para a prática, você quer ter um conhecimento dentro da medicina de verdade, ou você quer ser só especialista e ponto final. Né? Uma coisa que, na época que eu decidi não fazer residência, eu decidi trabalhar, vou trabalhar durante um ano pelo menos. Eu acabei trabalhando 3 anos antes de entrar na residência. Mas eu tinha na minha cabeça, eu não queria fazer residência, eu formei, eu falei, eu quero trabalhar um ano. E tinha um amigo meu da Bahia, meu amigo André Cadron, que ele falava assim, cara, o mais legal de você não entrar na residência direto é você virar médico antes de virar residente. E fez muito sentido isso para mim, porque é muito comum você sair extremamente cru da parte prática, especialmente hoje, é o que a gente estava falando. Então você entra na residência, né, eu estava falando com o Gustavo exatamente sobre isso. Você faz o internato na residência. Você entra numa residência de clínica médica e você ainda não sabe examinar um paciente. Você ainda não sabe fazer procedimentos que você vai ver na clínica médica. Então você está fazendo, basicamente você está fazendo um internato durante o seu primeiro ano de residência. Isso é extremamente curioso, faz muito sentido. Então, você decidir trabalhar, por exemplo, antes de formar, especialmente se você ou quiser juntar uma grana, ou se você não souber o que você quer fazer de residência, está na dúvida, ou se você quiser vivenciar a prática antes de escolher exatamente a sua especialidade, antes de partir para uma especialidade. Isso, certamente, Lari, vai fazer de você um médico diferente, um médico diferenciado. E eu vou puxar outro gancho aqui com você, se você me permitir. Durante a residência de cirurgia geral, a maioria dos meus colegas, e aqui não é de maneira nenhuma criticando ninguém, eu vou só falar um fato que aconteceu. A maioria dos meus colegas, eles entraram direto da faculdade para a residência. O que acontece? Eu já tinha 3 anos de formado, eu já dava plantão há 3 anos em emergência, UPA, já atendia de tudo, nunca tinha fiz SAMU, fiquei 1 ano no SAMU também, eu nunca fiz PSF, né? Nunca fiz PSF porque eu não gostava, mas eu fiz de tudo plantão que você imaginar, eu fiz. E aí, a minha gama de diagnóstico, de hipóteses diagnósticas, envolvia tudo que eu já tinha visto nesses 3 anos. Quando você entra na residência direto, a sua gama de hipóteses diagnósticas, ela fica altamente restrita à sua rotina. Por exemplo, o que você vê dentro da cirurgia geral, ali no dia a dia? Hérnia vesícula, hérnia vesícula, hérnia vesícula, doença do fluxo, apendicite. E aí, você não consegue pensar mais nada além disso, porque você nunca viu nada além disso. Eu conto até uma história para a galera do treinamento de um paciente que chegou com dor em hipocôndrio direito. Pô, residente de cirurgia? Dor em hipocôndrio direito? Colestite. É óbvio que é colestite. Todo dia eu vejo isso. Todo dia tem um paciente com colestite. Eu atendo no plantão. Eu sei o que é isso. E aí o paciente foi para a mesa de cirurgia. Eu revi o caso antes da gente operar. E, na verdade, o paciente estava com pneumonia de base direita. Ele tinha uma pneumonia de base direita, tinha uma história arrastada, de mal-estar, febre, uma tosse seca, nada que chamasse muita atenção.
E eu fui olhar a radiografia do paciente e tinha uma consolidação em base direita. O que acontece? Acontece que quem atendeu não sabe nada e tal? Não, isso é falta de vivência prática. Se você nunca viu um paciente com pneumonia, com uma dor na transição tóraco-abdominal, que pode ter uma dor associada em hipocôndrio direito, você nunca vai dar diagnóstico de pneumonia, porque você nunca vai pensar nisso. E, mais uma vez, isso não tem nada a ver com que, porque eu sei muito. Não tem nada a ver, nada a ver. É porque eu já tinha visto. E para mim fez muito sentido. Eu falei, pô, essa colestite tá estranha. O paciente não tinha cálculo clássico, ele tinha o que a gente chama de lama biliar, que é algo que pode estar associado com colestite, mas é muito incomum. E aí você pega a história, você vai coletando a história, e você vai vendo, pô, não é. E aí o que aconteceu? A cirurgia foi cancelada, felizmente, o paciente foi para UTI, começou a tomar antibiótico para tratar uma infecção de viária inferior. Esse é um exemplo que eu dou, não para mostrar que, de maneira alguma, Lari, que não é para falar que eu não sei mais que ninguém. Eu sei nada. Eu aprendo pra caramba todo dia. Todo plantão, eu tava de plantão hoje e vi caso que eu nunca tinha visto. Todo dia. E quando você se coloca nessa postura de aprendiz sempre, e você não acha que você já sabe tudo, a chance de você aprender alguma coisa nova, ela aumenta muito. Então, o que eu quis dizer, na verdade, com isso tudo é que se você não vivenciar isso, você nunca... Por exemplo, eu tenho certeza que se você ler lá a dor abdominal, se você ler o livro, o capítulo de dor abdominal vai estar escrito lá no rodapé do livro que dor em hipocôndrio direito pode ser pneumonia. Se você buscar diagnósticos diferenciais de dor torácica, você vai ver que dor torácica de base direita pode ser colecistite. Você vai ver que dor torácica pode ser pancreatite. Mas o pâncreas não é no abdômen? Mas o pâncreas pode irradiar. Então você pode ter uma dor referida. Isso não tem como você aprender lendo livro, porque isso é decoreba. Você só consegue aprender isso. Você vê uma vez, você discute um caso, você vê uma vez no seu plantão, você nunca mais esquece. Então não dá. Eu fico até arrepiado aqui, Duda, de falar isso. Por quê? Porque não tem como. Ninguém aprende a nadar lendo livro de natação. Você tem que pular na água e nadar. Você vai ter dificuldade, mas depois de um mês nadando, você vai conseguir dar as suas primeiras braçadas. Depois você vai estar nadando borboleta, você vai estar nadando crawl, e você vai estar nadando de várias maneiras diferentes. Mas você nunca vai aprender se você não pular na água. Tem que pular na água. Isa, Carol, Gi, tem que pular na água. Senão você nunca vai aprender a nadar. Você vai morrer afogada nos seus livros aí. Igor, a gente já extrapolou, né, o tempo de uma live. Mas a conversa tá muito boa e eu vou selecionar a última pergunta, tá bom? Enviaram aqui nas caixas. Vamos fazer a saideira aí, Aninha. Vamos fazer a saideira. Melhor forma de aprender a administrar medicamentos. Administrar medicamentos. Meu amigo, eu quero entender muito bem o que você quer dizer com isso. Por quê? Quando você me pergunta a melhor forma de administrar medicamentos, melhor forma de administrar medicamentos. O que literalmente isso quer dizer? Quer dizer pegar o remédio e fazer no paciente. Quem faz isso não é o médico. Não é o médico. Quem faz isso é a enfermeira. A técnica de enfermagem que faz isso. Ela administra o medicamento. Mas, se você quiser entender como a melhor forma de aprender a prescrever uma medicação, tem a ver com isso que eu estou falando com você aqui incansavelmente. Estou com sudorese, meu amigo, aqui, de tanto falar com você. Por quê? Porque você só vai aprender a prescrever quando você sentar a bunda e prescrever. Quando você for lá estudar, eu vou estudar aqui o Fast Hug. Eu vou estudar o Fast Hug, beleza. Pô, uma técnica bem prática, né? Não é rodapé de livro, é uma estratégia muito boa para você aprender o passo a passo. Aí você lê lá o Fast Hug, você senta. Quantas vezes, Lari, eu já vi acontecer isso? Também, mais uma vez, não é crítica, eu já passei por isso também. Eu já vivi isso. Você senta na frente do computador, internar um paciente. Você está lá, acabou de formar, ou você está no internato. Aí você senta no computador, eu começo a olhar para a tela do computador, e agora? O que eu passo para esse paciente? Já sei, eu vou passar aqui sinais vitais, né? Porque tem que passar.
que mais? Passar uma dipirona aqui. Putz, e agora? Pô, aí você entra num transe, você fica congelado, você não sabe para onde ir. Por quê? Porque você nunca prescreveu. Para você aprender a prescrever, você tem que sentar a bunda na frente do computador, você tem que ser o seu paciente, tem que ser seu paciente. E aí, a dica que eu dou para você que está no internato e você quer começar a exercitar isso antes, não tem como você acreditar que você chega lá, atender um paciente igual a gente estava lá hoje, os internos voltaram. E aí o interno vai, atende o paciente, coleta a história. Normalmente é aquele que a gente estava conversando, né? Uma história assim, excepcional, uma história hiper completa, 1 hora de bate-papo e tal. E aí você não tem responsabilidade sobre aquele paciente, porque você não tem carimbo, você não tem... você não se conectou com aquele paciente, porque você só colheu a história ali para poder chamar o staff, né? Não estou falando que aconteceu isso hoje, não. Estou falando que isso acontece muito, recorrentemente. E eu fiz isso também. E aí o que acontece? Você vai lá, tanto faz, porque você não tem responsabilidade. Nada que acontecer ali vai cair peso sobre você. Você simplesmente coletou a história, chama o staff, e agora? O que eu faço? Se você quiser, no internato, você lá, ele está no internato, se você quiser começar a exercitar o senso de responsabilidade do que é ser médico, absolutamente ser médico, o que você precisa fazer? Vou dar uma dica aqui, um insight que pode mudar a maneira como você enxerga o seu internato. Você precisa projetar a responsabilidade daquele paciente para você. E como que você faz isso? É difícil fazer isso, mas como que você faz isso? Você precisa coletar a história como se o plantão fosse seu. Você precisa prescrever o paciente antes de chamar o staff. Não é para você imprimir a prescrição, você precisa prescrever, falar o que eu faria. O que vai acontecer? Você vai errar, na maioria das vezes. Você vai prescrever o remédio errado, você vai pedir o exame errado. É ótimo isso. Porque se você já souber, é bom. Mas se você não souber e você errar, você nunca mais vai esquecer. Por quê? Porque se for eu, por exemplo, eu estava com um brother lá hoje, eu falei com ele, cara, vou dar um exemplo aqui de um caso que a gente discutiu. O paciente chegou com uma lesão no lábio. Uma lesão, um dia de lesão aqui na boca. A primeira coisa que você pensa é herpes. Herpes, né? Herpes labial, extremamente comum. E aí, eu discuti no caso com o brother. E aí, cara, o que você acha? Não, eu pensei em herpes, mas não tá típico e tal. Não teve vesícula, começou ontem. Tá com uma casca em cima e tal. Eu tô meio na dúvida. Pensei que pode ser uma infecção, ela pode ter tido um trauma. Eu falei, pô, muito bom, né? O raciocínio é esse mesmo. Aí eu conversei com a paciente de novo e tal. E realmente não era típico de herpes. Não era típico de herpes. E aí a gente cai, Lari, naquela questão de você não saber o diagnóstico. Dermatologia é um mundo monstruoso à parte, que nem os dermatologistas dominam completamente. Quantas vezes o dermatologista prescreve corticoide sem saber o que é? Prescreve, isso acontece, não adianta você lutar contra isso. Então, o que acontece? Eu falei com ele, cara, eu acho que era herpes, mas eu não tenho certeza do que era. Mas o que é importante a gente fazer aqui? Essa paciente é uma paciente grave? Ela tem alguma alteração de sinais vitais? Tem rebaixamento do nível de consciência? Essa paciente tem infecção local, flogística? Não. Beleza. Então, o que a gente faz? Observa a paciente, prescreve sintomáticos para a paciente, orienta a paciente a voltar no plantão se mudar alguma coisa. É assim que se maneja um paciente sem saber o diagnóstico de maneira adequada. Se você sofrer porque você não sabe o diagnóstico... Ah, Igor, mas o ideal é que eu saiba o diagnóstico, né? Ótimo, se você souber, melhor ainda que você oriente sua paciente. Mas vai acontecer todo o plantão que você der, Duda, vai acontecer que você não conseguir acertar o diagnóstico. Porque é difícil. Para você acertar mais diagnóstico, você tem que dar mais plantão, você tem que viver mais, você tem que ver mais. E muitas vezes é realmente desafiador. E aí eu perguntei para ele, e aí, o que você vai fazer agora com essa paciente? Sua conduta, qual que é? Naturalmente, o que acontece? Quem é interno sabe disso. Vocês fazem a história, eu fazia isso também. E eu não colocava a conduta, deixava a conduta em branco e esperava o staff chegar para poder escrever lá e liberar. Você tem que escrever, você tem que prescrever o paciente. E aí você discute com o staff, com o seu preceptor, com o plantonista, se está certo ou errado. E eu perguntei para ele, e agora, o que você vai fazer? Você vai pedir qual exame? Eu falei assim com ele.
Aí ele ficou assim, ele falou, eu vou pedir um hemograma e um PCR, porque pode ser uma infecção. Aí eu falei, beleza, bom, muito bom o exame. E esse exame, o que você está buscando nesse exame? Aí ele falou comigo assim, pensando em infecção, eu estou pensando assim, essa paciente pode ter um PCR elevado, pode ter leucocitose, e aí se pensando nisso, né, se tiver, eu posso pensar na possibilidade de passar um antibiótico. Aí eu perguntei para ele assim, se vier 11 mil de leuco e PCR elevado, você vai prescrever antibiótico para o paciente? Aí ele pensou assim e falou, não. Aí eu falei, isso quer dizer que esse exame não muda a conduta. A conduta é a mesma, com ou sem exame. Quando você me perguntou, Lari, como que você faz para zerar o PS, esse é um dos principais princípios. Para zerar o PS, você precisa minimizar a quantidade de exames complementares que você pede. Se você pedir hemograma e PCR para todos os pacientes do pronto-socorro, você não vai ter os 10 pacientes que você atendeu, você vai ter 20, porque você vai ter que reavaliar todos os seus pacientes. Quanto mais exame você pede, mais você se afasta de zerar o PS. E quer dizer que então, Igor, eu nunca vou pedir exames, eu vou ser o médico raiz, né? Eu só faço o diagnóstico no exame físico. Claro que não, pô. Você tem que usar o exame a seu favor, usar os exames que você tem, complementares de imagem, tomografia, pedir quando tiver indicação e quando, principalmente, mudar a conduta, mudar o prognóstico do paciente. Senão não faz sentido nenhum. Aí eu falei com ele, você faria antibiótico? Ele falou, não. Eu falei, então, isso quer dizer que o seu exame, ele não muda a conduta. Isso quer dizer que o seu exame é dispensável. Aí ele, é mesmo, né? Faz sentido. Eu não vou passar antibiótico mesmo. Porque não faz sentido nenhum você ter uma paciente com uma casquinha na boca, sem sinal flogístico, com sinais vitais normais, ter 20 mil de leuco. Isso não faz sentido. Inclusive, eu não prescreveria antibiótico para essa paciente, porque eu ia pensar em alguma coisa, erro laboratorial. Senão, você está tratando o paciente baseado no exame laboratorial. Entenda esse clichê da clínica, a clínica é soberana. Isso é um grande clichê. Entenda o que está por trás disso. É exatamente isso que eu estou te falando. Se você tratar o seu paciente baseado nos exames, você vai ter que pedir exame para todos os seus pacientes. Se você quiser tratar o seu paciente baseado na clínica, usando os exames a seu favor, aí você vai indicar o exame quando ele realmente for necessário. Então, meu amigo e minha amiga, você que está nos assistindo, nos acompanhando, tem muitas pessoas acompanhando, entenda a profundidade dessa frase, a clínica é soberana. Ela é profunda. Entenda isso, torne isso um mantra na sua vida. Você vai se aproximar. Lari, esse é um insight que eu posso te dar, né, em relação a pronto-socorro. Se você ficou feliz com essas informações que eu te dei, meu amigo e minha amiga, eu vou te dar uma dica de ouro aqui. Segue a gente no Telegram, é de graça, tá? É gratuito, todo dia a gente posta um áudio falando coisas desse tipo. Você não está no momento ainda de fazer o treinamento, né? A Isa até comentou sobre o tempo. O treinamento não é para quem está no começo da faculdade, não serve. O treinamento é para quem já viu tudo do ciclo básico. Você tem que estar no mínimo na metade da faculdade para frente para fazer o treinamento, senão não vai fazer sentido para você. Né? Igual a gente estava falando sobre acompanhar pacientes. A Paulinha, por exemplo, ela está no começo aí da graduação. Não é o momento da Paulinha fazer o treinamento, mas a Paulinha está no Close Friends, porque ela já viu muita coisa no ciclo básico e ela está discutindo o caso clínico com a gente lá toda semana. Então, se você quiser pegar esses insights aí desse tipo, vai lá no Telegram, é de graça. Eu falo isso com o Lari, eu falo isso não é porque é para seguir isso aqui não, é porque são dicas que o meu sonho era escutar. Aí a Tamarinha já mandou aí, porque a Tamarinha é parceira do PS Zerado. Então, meu amigo e minha amiga, vai lá no Bizus do PS Zerado pra você escutar os áudios. Tem muito áudio, assim, de ouro lá pra você. De graça. Quem assistiu a live já deu pra perceber, né? Que as dicas são ótimas e que realmente vale a pena. Exatamente. O Carol tá emocionada aqui. Carol, vale muito a pena o Telegram. Então, se você, meu amigo e minha amiga, quiser dica de ouro para sua vida na medicina, se você quer ser um médico ou uma médica acima da média,
vai lá no Telegram e depois você me manda um direct no Instagram me falando o que você achou. A galera sempre, pô, se você gostou do áudio, manda. A galera sempre manda áudio lá pra gente, manda a resposta pra gente no direct lá, falando dos áudios do Telegram. Isso me deixa muito feliz, porque eu dedico uma pequena parcela do meu tempo a criar esses, eu e o Rômulo, pra gente produzir esses conteúdos para vocês. A gente vê alguma coisa legal assim no plantão, por exemplo, e aí quando eu chegar em casa eu vou gravar um áudio pra galera no Bizus, porque isso aqui eu queria que eu tivesse me falado isso aqui, e eu não tive a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo. E isso tem a ver, desculpa me alongar aqui, Lari, isso tem a ver com o que a gente estava falando lá no começo também. É o acesso que o Telegram, que o Instagram, que o YouTube... Se você quiser ficar no YouTube, ou no Instagram, no Telegram e tal, no WhatsApp, vendo só bobagem, você consegue, porque tem muito, né? Você consegue encontrar aquilo que você está procurando. Você consegue encontrar o que você está procurando. Se você estiver procurando vídeo de futebol, você vai achar. Se estiver procurando música, você vai achar, muito bom. Se você estiver procurando lives do sertanejo, você vai achar. Dudinha tá aí, que só adora live de sertanejo. Assiste live do Gustavo Lima junto com a live do Pé Zerado. Agora, se você quiser conteúdo, valor, tem conteúdo de valor da medicina, tem também. Não só no nosso, do Pé Zerado, tem muitos conteúdos legais. Todos os dias, você vai começar a transformar as mídias sociais numa máquina de conhecimento ali. Você só fica pegando conhecimento o tempo todo. E você para de ver bobagem no Instagram, você para de ver bobagem no YouTube. Então, meu amigo e minha amiga, aproveitem aí, tem muita coisa boa, professores tops, cursos muito bons, mentorias maravilhosas. Eu falo isso, Lari, porque eu faço muitos cursos na internet, cara, muito. Eu estou fazendo um treinamento agora de gestão de tempo e produtividade. Uma mentoria muito maneira e assim, não tem jeito, cara. É um professor que eu queria ter acesso presencialmente e não tenho. O que eu faço? Quem é o melhor professor de gestão de tempo e produtividade? Eu vou lá, pesquiso, o cara tem um curso, o cara tem uma mentoria, eu vou lá e compro o curso, compro a mentoria. A possibilidade de você fazer isso, de ter aula com os melhores. Para quem não sabe, vou fazer até um merchan aqui, que não é do Pé Zerado, mas a faculdade de Harvard, uma das melhores faculdades do mundo, tem vários cursos gratuitos. Eu já fiz alguns gratuitos, de graça mesmo. Se você entrar no site da universidade, buscar lá cursos gratuitos e você pode pagar com doações, mas você pode fazer de graça. Então, galera, assim, você vai encontrar na internet exatamente o que você está procurando. Se você estiver procurando conteúdo de medicina, você vai encontrar. Se você estiver procurando outras coisas, naturalmente você vai encontrar também Lari. Ai, falei muito. Lari, quando eu fico empolgado, assim, eu começo a falar muito, eu fico sem limites. Foi muito bom. Tudo o que foi falado foi muito proveitoso. As dicas excelentes. Tenho certeza que o pessoal que começar a aplicar suas dicas vai ter uma outra desenvoltura nos plantões. Eu agradeço muito sua presença, Igor. Não deu para responder todas as perguntas, chegaram mais. Mas realmente infelizmente tem um tempo, né? Se desse, a gente passava a noite toda aqui. Passa. Mas a gente marca outra live aí pra galera. Tamarinha. Eu vou pedir então aqui. Eu não pedi nenhum coração, Lari. Eu tenho esse Pode pedir. Mantra aqui. Meu amigo e minha amiga, Paulinha. Bom, calma aí. Enquanto você pede o coração, eu vou desativar os comentários pra ficar uma foto boa, igual o Isis pediu no início, que falou que cobriu o seu rosto. Então, beleza. Primeiro eu vou pedir aqui o coração. Meu amigo e minha amiga, se você gostou... então vamos tirar a foto primeiro, né? Porque o coração só dá com os comentários. Então, se você gostou, eu quero olhar no fundo dos seus olhos e te pedir... eu quero te pedir uma gentileza. Se você gostou desta live, tira um print desta live e marca lá Medicinarte, marca lá o Pé Zerado e posta nos seus stories. Assim, mais pessoas terão acesso a este conteúdo. Beleza? Então, é a única coisa que eu te peço em troca. Eu não estou te pedindo dinheiro, eu não estou apontando para você. Eu só quero que você tire um print a divulgar o nosso trabalho.
Esse aqui é meu trabalho. Né? Agora você vai ser gentil aqui comigo e com a Larissa, que estamos aqui 1h30 produzindo conteúdo para vocês. Beleza? Então tamo junto. Vamos fazer uma pose aí, Lari, legal? Pra gente... Vamos, legal. Acho que deu. É difícil. Tem que segurar na pose mesmo. Então, Agora são os corações. Acho que agora, veio com muito. se você também gostou desta live, Paulinha, meu brother Persiliano, Tamarinha, Inês, falou que eu empolgo demais. Se você gostou dessa live, além de tirar um print, manda coração pra mim, porque você sabe que eu fico muito feliz quando você manda coração pra mim. Então faz essa gentileza. Você sabe muito que eu gosto de coração, Mari? Manda muito coração pra mim. Porque tem tempo que vocês não mandam coração pra mim. Eu fico muito triste quando vocês não mandam coração pra mim. Meu brother Décio não quis mandar um coração pra mim. Ele mandou aqui top. Eu vou entender. Eu vou entender que você gostou dessa live também, meu amigo. Eu vou entender que o seu coração ele está restrito. Só poucas pessoas podem ter acesso a ele. Muito bem, não tem problema. Irenice mandou corações suficientes para uma legião de pessoas. Irenice, muito obrigado. Muitos corações. É uma pessoa de coração grande. Irenice. Carol, Inês, a rapaziada está na área. Tamarinha da Bahia. Tamarinha, tamo junto, hein? Sou a Lu, muitos corações. Tamo junto, muito massa. Quero dizer aqui para você que está nessa live, Lari, se você me permite aqui aproveitar mais da sua rotina valiosa, eu quero dizer o seguinte: se você gosta de live, se você gosta de lives, esse mês a gente vai fazer muita live. Muita live. Final do mês a gente vai fazer muita live. Então, se você é do bonde da quarentena, a Lori, ela é enfermeira e ela é aluna do treinamento PS Zerado. E ela está sempre presente nas nossas lives. Lori, tamo junto. Esse mês vai ter muita live no Instagram do PS Zerado. Então, meu amigo, minha amiga, se prepare, porque se você estiver preparado, você corre o risco de aprender muita coisa top no Instagram do PS Zerado. Isis da Bahia vai estar por trás de tudo que acontecer esse mês no PS Zerado. E mês que vem a gente vai liberar alguns conteúdos tops gratuitamente também para vocês. Então fiquem ligados. Paulinha, tamo junto. Paulinha. Gabi também é aluno do treinamento. Gabi, eu encontrei com Gabi no carnaval e ela não falou comigo. Virou a cara para mim, Gabi. Eu guardo muita mágoa desse dia, Gabi. Tamarinha da Bahia. Carol, você tá preparada? Então vambora. Ô, meu brother, autógrafo eu não dou ainda não. Eu não sou ainda um influenciador digital para dar autógrafo, meu amigo. Revalidando aqui, muito bom. E o Xande da Bahia, você tá com saudade do Xande da Bahia, Inês? O Xande da Bahia está por trás das câmeras. Ele tá na casa dele agora, né? Mas a Gabi mandou aí que mentira, é mentira mesmo. Eu tô brincando. A Gabi falou, me deu um grito lá no meio do carnaval e falou comigo. A Gabi é brother, gente boa demais. Tamo junto, rapaziada. E é isso. Ô Lari, gratidão aí pelo convite mais uma vez, tá? Muito bom poder compartilhar aqui com você algumas coisas aí que eu vi e vivi e que eu acredito. E fico muito feliz de poder estar aqui com você, beleza? E a rapaziada aí, muito, muito bom, vocês todos que estiveram presentes aí nessa live. Hoje é que dia? Hoje é quarta. Quarta-noite é um excelente dia para assistir live. Então, tamo junto. Eu que agradeço. Agradeço muito, Igor, pela presença e pela contribuição. E agradeço a todos por estar prestigiando. Muito obrigada. Boa noite, galera. Rapaziada, se alguém for com alguma dúvida em relação à live, pode mandar um direct para mim que eu vou responder vocês. Vou ficar até 3 horas da manhã hoje respondendo direct. Tô brincando. Ótimo. Vou responder alguns. Valeu? Beijão, galera. Valeu. Um beijo.